Você já se perguntou por que um Deus de amor mataria tanta gente no Antigo Testamento? Essa é uma das perguntas mais difíceis e talvez uma das que mais causam escândalo em quem lê a Bíblia pela primeira vez. É uma dúvida que ecoa pelos séculos, que incomoda até os teólogos mais experientes e alimenta o ceticismo de muitos. Como conciliar a imagem de um Deus amoroso, misericordioso, com os relatos de guerras, destruições em massa, execuções e julgamentos severos? Será que Deus mudou com o tempo? Será que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo? Ou será que o que nos falta é compreensão profunda, histórica e espiritual para entender o que de fato estava acontecendo ali? Se você quiser respostas honestas, impactantes e que talvez mudem a sua visão de Deus para sempre, fica comigo até o fim. Essa jornada vai desafiar sua fé e talvez fortalecer como nunca antes. Começando pelo erro de leitura. Muita gente lê a Bíblia com os olhos de hoje, com os valores do século XXI, com a cultura do politicamente correto. Mas o Antigo Testamento não foi escrito nesse contexto. Estamos falando de um mundo tribal, violento, marcado por guerras constantes, idolatria brutal, sacrifícios humanos e impérios sanguinários. E nesse cenário, Deus se revela. Ele entra na história para frear o mal, estabelecer justiça e preparar o mundo para a vinda de Cristo. Mas atenção! Se você acha que Deus foi cruel, talvez você ainda não tenha visto o quão cruel era o mundo sem ele. Por que Deus ordenava guerras? Você já ouviu falar dos cananeus? Esses povos que Deus ordenou que fossem destruídos praticavam coisas tão abomináveis que é até difícil descrever. Eles sacrificavam bebês em altares de fogo, estupravam mulheres como parte de rituais religiosos, enterravam crianças vivas para agradar aos deuses. Deus esperou séculos até julgar esses povos. Deu tempo, alertas, oportunidades, mas chegou o momento do juízo. E quando Deus age, não é com o sadismo, mas com justiça. Agora pare e pense comigo. Se você visse um povo jogando bebês em uma fogueira em nome de um ídolo, o que você esperaria que Deus fizesse? Ficasse assistindo? Ignorasse? Ou que agisse com poder e justiça? E o dilúvio? Deus exterminou o mundo? Essa é uma das passagens mais famosas e mais polêmicas. Mas poucos entendem o que a Bíblia realmente diz. A terra havia se corrompido de forma profunda. Havia uma degradação moral, espiritual e até genética. A violência era tamanha que o texto diz: todos os pensamentos do coração do homem eram continuamente maus. Ou seja, a humanidade estava se autodestruindo. O dilúvio não foi apenas punição, foi também preservação da vida. Deus não exterminou por prazer, ele reiniciou a história para que a humanidade tivesse uma nova chance. Deus tem direito de julgar? Aqui está o ponto que poucos querem ouvir. Deus é o Criador, ele é o autor da vida, e só ele tem o direito de tirá-la ou restaurá-la. Quando um juiz humano condena alguém, dizemos que é justiça. Mas quando o Deus Santo julga o pecado, muitos querem chamá-lo de cruel. Isso é uma incoerência. Se Deus é bom, ele não pode ignorar o mal. E se ele julga, é porque o tempo da misericórdia foi rejeitado. Mas e as crianças? Deus matou inocentes? Essa é uma das perguntas mais sensíveis e precisa ser respondida com temor. Deus é o único que conhece os corações, e ele vê o que está além do tempo. Há situações em que permitir que uma criança cresça em um ambiente de extrema perversão seria pior do que chamá-la para si. Além disso, na eternidade, a justiça de Deus vai surpreender a todos. Há mistérios que não entendemos agora, mas isso não anula o caráter de Deus. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o do Novo? Alguns tentam dizer que Jesus é diferente do Deus do Antigo Testamento, mas isso é um erro grave. O próprio Jesus disse: eu e o Pai somos um. E se você acha que Jesus é apenas paz e amor, leia Apocalipse. Cristo voltará com olhos de fogo, espada afiada
e julgará as nações. O mesmo Jesus que perdoou a mulher adúltera também repreendeu cidades inteiras, expulsou demônios com autoridade e condenou líderes religiosos com palavras duríssimas. Ele é amor e justiça, misericórdia e verdade, cordeiro e leão. O que isso revela sobre nós? A verdadeira pergunta talvez não seja por que Deus matou, mas por que Ele ainda não nos julgou também? Todos nós pecamos, todos nós erramos. E se fôssemos tratados com base na nossa justiça, ninguém escaparia. O escândalo não é que Deus julgou no passado, é que Ele ainda não julgou o presente. E sabe por quê? Porque Ele ainda está oferecendo graça. O tempo da misericórdia é agora. Estamos vivendo o tempo mais perigoso da história, onde o mal é celebrado, a verdade é rejeitada e Deus é zombado. Mas o juízo virá. Deus já mostrou no passado que não ignora o pecado para sempre. A pergunta é: você está pronto? Vai esperar o juízo ou vai se render à graça enquanto há tempo? A maior demonstração de justiça e amor. Se você quer entender o caráter de Deus, olhe para a cruz. Ali, Deus julgou o pecado, mas também ofereceu salvação. Ali, a ira e a misericórdia se encontraram. Deus matou o próprio Filho, para que você e eu não fôssemos condenados. Talvez você tenha chegado até aqui cheio de dúvidas, talvez até indignado com Deus. Mas agora você viu. A justiça de Deus não é cruel. Ela é santa, reta e necessária. E a misericórdia dele é escandalosamente abundante. Não endureça seu coração. Hoje é o tempo da salvação. Escolha se render, escolha confiar. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Se inscreva no canal Mistérios Ocultos da Bíblia e ative o sininho. Aqui você vai descobrir o que muitos têm medo de revelar, a verdade profunda da palavra de Deus. Não é por acaso que você chegou até aqui. Deus está te chamando. E agora é com você.